Você já experimentou a alegria que vem com a solução de um problema? Os cientistas desejam estar nessa posição agora, mas na verdade eles estão assustados com a solução que obtiveram para um paradoxo de longa data conhecido como o paradoxo de Fermi sobre alienígenas. O que é o paradoxo e por que os cientistas estão assustados com a solução? Siga adiante, enquanto mergulhamos profundamente no porquê os cientistas que resolveram o paradoxo de Fermi não estão felizes com a resposta. Enrico Fermi não era conhecido por seu trabalho como astrônomo durante sua vida. Suas conquistas foram em física teórica e experimental. Ele é mais conhecido por suas contribuições para o desenvolvimento da teoria quântica, física nuclear e de partículas e mecânica estatística, bem como por seu trabalho no avanço do primeiro reator nuclear. Em 1938, ele recebeu o Prêmio Nobel de Física por sua descoberta de novos elementos radioativos produzidos pela irradiação de nêutrons, bem como pela descoberta de reações nucleares causadas pelos nêutrons lentos. No entanto, o nome Fermi tem sido associado para sempre com alienígenas através do paradoxo Fermi. O paradoxo Fermi foi inventado pelo ítalo-americano Fermi. Dizem que ele teve a ideia enquanto almoçava com colegas em 1950, quando perguntou: "Onde está todo mundo?" Dada a idade jovem do nosso planeta em comparação com o universo, ele se perguntou se já deveríamos ter esperado que alguém nos visitasse, mas não havia nenhuma evidência de que isso já tivesse acontecido. Infelizmente, Fermi morreu 4 anos mais tarde, em 1954, em uma idade relativamente jovem. Então ele não teve muito tempo para pensar sobre isso. Entretanto, a ideia despertou campos inteiros da ciência na esperança de encontrar uma solução, incluindo a busca por inteligências extraterrestre, SETI. Fermi percebeu que, com uma quantidade modesta de tecnologia de foguetes e uma quantidade imodesta de incentivo imperial, qualquer civilização poderia rapidamente colonizar a galáxia inteira. Cada sistema estelar poderia ser colocado sob a asa de um império em uma questão de dezenas de milhões de anos. Dezenas de milhões de anos podem parecer muito tempo, mas na verdade é bastante curto em comparação com a idade da galáxia, que é aproximadamente 1000 vezes mais longa. Um dos cientistas que tentou pegar onde Fermi parou foi o Michael Hart, e escreveu um papel explicando a ausência de testes extraterrestres na Terra. Ele propôs que este fato é melhor explicado pela hipótese de que nossa galáxia não contém outras civilizações avançadas. Ele notou, entretanto, que mais pesquisas em bioquímica, formação planetária e atmosferas eram necessárias para reduzir a resposta. Hart argumentou que alienígenas inteligentes poderiam ter visitado a Terra em algum momento no passado, a menos que eles tivessem começado sua jornada há menos de 2 milhões de anos. Ele acredita que a aparente falta de tais visitas era muito provavelmente devido à escassez de alienígenas inteligentes. No entanto, ele também forneceu outras 4 explicações possíveis para o porquê de termos sido aparentemente deixados sozinhos por alienígenas. A primeira foi que os aliens nunca visitaram a Terra devido a uma dificuldade física que torna as viagens espaciais inviáveis, o que poderia estar relacionado à astronomia, biologia ou engenharia. Você vai concordar rapidamente que nós humanos temos os mesmos problemas com viagens espaciais. Outra explicação é que os alienígenas simplesmente optaram por não nos visitar. A perda deles, ou a nossa. Ou os alienígenas não podem nos alcançar porque civilizações avançadas além da Terra surgiram muito recentemente e ainda tem muito a crescer para fazer. A última explicação é que os alienígenas já visitaram a Terra antes, mas nós não os vimos, o que tornaria os alienígenas mestres da detecção de evasão. Outros pesquisadores têm avançadas ideias de Hart. Estes incluem Frank Tipler, um professor de física. Ele publicou um artigo como obter recursos para viagens interestelares, o que ele propôs que poderia ser alcançado através de algum tipo de inteligência artificial autorreplicável, que se movesse do sistema estelar para o sistema estelar, criando cópias de si mesmo à medida que ele avançava. Tipler argumentou que, como nenhuma evidência de maquinária tão avançada foi descoberta na Terra, nós somos muito provavelmente a única inteligência lá fora. No jornal de 1980, ele também afirmou que aqueles que acreditam em inteligência extraterrestre são semelhantes àqueles que acreditam em OVNIs, porque ambos os grupos acreditavam que vamos ser salvos de nós mesmos por alguma miraculosa intervenção interestelar. A inteligência extraterrestre continua sendo um tema quente, com vários trabalhos publicados a cada ano por vários grupos de pesquisa, e a revolução de exoplanetas em andamento reforçou a noção de que civilizações avançadas podem existir além da Terra. Na verdade, a descoberta de exoplanetas torna mais difícil argumentar que estamos sozinhos no universo. O universo é imensamente grande e velho. Dados de vários telescópios mostram que o universo observável é cerca de 92 bilhões de anos-luz e cresce cada vez mais rápido. Medidas separadas indicam que ele tem aproximadamente 13,82 bilhões de anos de idade. Portanto, civilizações alienígenas tiveram muito tempo para emergir e se espalhar, mas quase certamente terão que atravessar um vasto abismo cósmico para nos alcançar.
Quando Fermi fez sua famosa observação, os cientistas só conheciam os planetas em nosso próprio sistema solar. Entretanto, desde então, as coisas mudaram muito. Em 1992, os astrônomos descobriram mundos em torno de um pulsar, um objeto estelar superdenso. Isto foi seguido por alguns anos depois pela descoberta do primeiro exoplaneta orbitando uma estrela semelhante ao Sol. Agora, há milhares de exoplanetas confirmados, com mais descobertos a cada ano. O grande número de mundos alienígenas sugere que a vida pode existir em abundância em todo o universo. Os cientistas, eventualmente, serão capazes de sondar as composições químicas de algumas atmosferas de exoplanetas próximas usando telescópios mais avançados. Entretanto, próximo é um termo relativo. O exoplaneta mais próximo conhecido, Próxima B, está a cerca de 4,2 anos-luz de distância, ou aproximadamente 25 trilhões de milhas, ou 40 trilhões de quilômetros. O objetivo final é aprender com que frequência os planetas rochosos se formam na zona habitável de suas estrelas-mãe, que é tradicionalmente definida como um intervalo de distâncias orbitais em que a água pode existir na superfície do mundo. No entanto, o habitat é mais do que apenas água. Outros fatores, tais como a atividade da estrela hospedeira e a composição da atmosfera do planeta, também devem ser considerados. Existem outras razões pelas quais a definição tradicional da zona habitável é cada vez mais vista como excessivamente simplista. As luas de gelo em nosso próprio sistema solar, por exemplo, Europa de Júpiter e Encélados de Saturno, estão muito além da zona habitável, mas ainda podem abrigar vida em seus mares subsuperficiais. Apesar destas advertências, parece haver muitos imóveis habitáveis disponíveis lá fora no espaço. De acordo com um estudo que utilizou dados do telescópio espacial Kepler da NASA, 1 em cada 5 estrelas semelhantes ao Sol tem um planeta em órbita aproximadamente do tamanho da Terra na zona habitável. Os cientistas de Kepler publicaram uma bonança planetária de 715 mundos recém-descobertos alguns meses depois. Muitos desses planetas foram confirmados usando uma nova técnica conhecida como verificação por multiplicidade, que é baseada em parte na lógica de probabilidade. Objetos vistos atravessando o rosto de uma estrela ou puxando gravemente por ela são mais propensos a serem planetas do que estrelas companheiras, porque uma estrela companheira próxima desestabilizaria todo o sistema ao longo do tempo. No entanto, estrelas semelhantes ao Sol estão em minoria em nossa galáxia. Aproximadamente 3/4 das estrelas da Via Láctea são pequenos queimadores, conhecidos como anões vermelhos. Astrônomos descobriram vários mundos rochosos circulando na zona habitável das anãs vermelhas, incluindo o Próxima B, e 3 planetas no sistema TRAPPIST-1, que está a 39 anos-luz da Terra e contém 7 mundos rochosos no total. Entretanto, não se sabe como tais planetas são habitáveis porque as anãs vermelhas são extremamente voláteis, especialmente em sua juventude. Como resultado, as erupções estelares podem rapidamente explodir as atmosferas nascentes dos jovens planetas anões vermelhos da zona habitável, tornando extremamente difícil para a vida se estabelecer. Os pesquisadores estão adquirindo mais ferramentas para fazer esse tipo de trabalho. Por exemplo, o satélite Transiting Exoplanet Survey Satellite, o TESS, da NASA, foi lançado com sucesso e rapidamente assumiu o lugar do Kepler, que desde então se aposentou. O novo telescópio espacial James Webb, de 10 bilhões de dólares, procurará por potenciais gases de bioassinatura nos ambientes de exoplanetas próximos, entre outras coisas. Há também a missão Plato, ou Planetary Transits and Oscillations of Stars, da Agência Espacial Europeia, cujo lançamento está programado para 2026. Talvez o mais ambicioso deles seja o Breakthrough Starshot. O seu objetivo é estudar a Próxima B e outros mundos próximos de perto com enxames de minúsculas nanosondas de vela a laser. Se a tecnologia avançar como planejado, a primeira embarcação robótica interestelar poderá ser lançada por volta de 2050. Tais missões e instrumentos ajudarão os cientistas a aprofundar a sua compreensão da astrobiologia, que ainda está em sua infância. Nós nem mesmo sabemos se existem mundos que hospedam vidas em nosso próprio quintal, por exemplo. Os micróbios podem sobreviver em ambientes extremos, o que sugere que a vida microbiana pode existir em Marte, Europa, Encélados ou no gigantesco satélite de Saturno, Titã. Mas nós não exploramos nenhum desses mundos o suficiente para ter certeza. Uma das tentativas notáveis de resolver o paradoxo de Fermi é a equação de Drake. Ela é usada para calcular o número de civilizações comunicantes em nossa galáxia, ou, para dizer de outra forma, as chances de descobrir a vida inteligente na Via Láctea. A equação proposta inicialmente pelo radioastrônomo Frank Drake em 1961 multiplicará várias variáveis para calcular o número de civilizações comunicantes. Ela é geralmente escrita como N é igual ao número de emissões eletromagnéticas detectáveis das civilizações da galáxia da Via Láctea.
O R igual a taxa de formação de estrelas adequadas para o desenvolvimento da vida inteligente. FP igual a fração daquelas estrelas com sistemas planetários. NE, o número de planetas por sistema solar com um ambiente adequado para a vida. FL, a fração dos planetas adequados sobre os quais a vida realmente aparece. FI igual a fração de planetas com vida que emerge a vida inteligente. FC igual à fração de civilizações que desenvolvem uma tecnologia que libera sinais detectáveis de sua existência no espaço. E L igual ao período de tempo em que tais civilizações liberam sinais detectáveis no espaço. Entretanto, não espere obter uma figura real usando esta equação. O problema, pelo menos por enquanto, é que os astrônomos não têm números firmes em nenhuma dessas variáveis. Então, qualquer cálculo da equação de Drake é apenas uma estimativa aproximada. Entretanto, avanços em alguns desses campos têm dado aos astrônomos uma melhor chance de encontrar uma resposta. Mas existem soluções ou explicações mais realistas para o paradoxo de Fermi? Na verdade, tem havido várias. Por exemplo, cientistas estudando dados do telescópio espacial Hubble e do telescópio espacial Kepler concluíram que a Terra era muito provavelmente um desabrochar precoce. Os pesquisadores descobriram que apenas 8% de todos os mundos potencialmente habitáveis no universo existiam quando a Terra se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos. Então, uma explicação possível para o paradoxo é que os alienígenas vão chegar, mas não por um tempo. Nós certamente estaremos aqui para recebê-los. Ou talvez a vida seja frágil demais para durar muito tempo. De acordo com o estudo, a parte inicial da história de um planeta rochoso pode ser muito propícia à vida, e normalmente pode emergir a partir de 500 milhões de anos ou mais depois que o planeta esfria e a água líquida se torna disponível. A história do nosso próprio planeta parece apoiar essa conclusão. Há evidências, porém disputadas, de que a vida surgiu aqui pela primeira vez há cerca de 4,1 bilhões de anos, e foi definitivamente estabelecida há 3,8 bilhões de anos. Entretanto, esses bons tempos podem não durar muito devido a um efeito estufa fugitivo, como ocorreu em Vênus há muitos anos, ou outras mudanças climáticas. Manter a vida em um planeta inicialmente úmido e rochoso na zona habitável pode ser como tentar montar um touro selvagem devido aos primeiros pulsos de calor, congelamento, variação de conteúdo volátil e retorno positivo da fuga. A maior parte da vida é perdida. A vida pode ser rara no universo porque os ambientes habitáveis são difíceis de manter durante os primeiros bilhões de anos, não por ser difícil de começar, ou talvez o gargalo ocorra muito mais tarde. Vários pensadores têm proposto que as civilizações tendem a se extinguir logo após se tornarem tecnologicamente competentes, porque elas inevitavelmente enfrentam a calma. A Terra, mais uma vez, dá algum apoio a esta hipótese. Durante a crise dos mísseis cubanos, em 1962, a humanidade chegou perigosamente perto da guerra nuclear. E podemos estar à beira de aniquilar a nós mesmos e muito do resto da vida no planeta neste momento, devido às mudanças climáticas. Há muitos outros fatores a serem considerados. Por exemplo, a missão Novos Horizontes da NASA, ao cientista planetário de Plutão Alan Stern, recentemente propôs que os ambientes mais comuns na galáxia Via Láctea podem estar enterrados em oceanos como Encélados e os mares de Europa. Organismos que evoluem em tais ambientes podem não desenvolver naves espaciais, o que é literalmente ciência aeroespacial. De fato, muitos deles podem estar felizes por não saberem que existem outros mundos para explorar. A psicologia alienígena também pode ter um papel a desempenhar. Pode haver muitas civilizações alienígenas avançadas por aí, mas a maioria delas não tem nenhum desejo de se comunicar conosco ou visitar a Terra. Talvez a Terra e seus habitantes simplesmente não sejam interessantes o suficiente para eles brincarem, e não serão até que a humanidade demonstre inteligência e mérito suficientes para ser admitida no clube galáctico. Sim, talvez tenhamos que nos superar a nós mesmos. Nós podemos pensar que os humanos são a melhor coisa desde o pão fatiado, mas os alienígenas imploram para diferenciar. Ou talvez a maioria dos alienígenas inteligentes se calem como regra geral, temerosos de que o contato com seus vizinhos cósmicos resulte em sua escravidão ou aniquilação. Vários pesquisadores, incluindo o falecido Stephen Hawking, argumentaram que a humanidade não deveria anunciar ativamente sua presença. Então, há o desafio logístico de rastrear alienígenas inteligentes. E não é, de forma alguma, uma tarefa difícil. O universo é vasto e extremamente antigo. A humanidade só existe há 200 mil anos. E nós só escutamos possíveis sinais de rádio de ET desde 1960. Então, as chances de nós nos sobrepormos no tempo e no espaço com uma civilização alienígena detectável não parecem ser grandes.
Talvez a explicação mais aterrorizante para não termos ouvido de alienígenas seja a teoria da Floresta Negra de Liu Cixin, um escritor de ficção. Ele publicou um livro que aborda preocupações sobre como interagir com a vida alienígena potencialmente hostil. Aqui estão as ideias básicas por trás da teoria da Floresta Negra. 1. Cada ser vivo deseja estar vivo. 2. Não há maneira de saber se outras formas de vida podem ou irão destruí-lo, se lhe for dada a oportunidade. E 3. Na ausência de garantias, a opção mais segura para qualquer espécie é aniquilar outras formas de vida antes que elas possam fazer o mesmo. Sobrevivência do mais apto em uma escala cósmica. Como todas as outras formas de vida são presumivelmente avessas ao risco e dispostas a fazer qualquer coisa para se salvar, qualquer contato é arriscado, já que quase sempre resulta na eliminação da raça contatada, quem quer que tenha sido tolo o suficiente para revelar a sua localização. Como resultado, todas as civilizações tentam permanecer em silêncio pelo rádio. Aqui está uma ilustração da qual o nome da teoria foi derivado. Imagine que o universo todo é uma grande floresta. Toda civilização é um caçador armado, perseguindo pela floresta como um fantasma, empurrando suavemente ramos que obstruem o caminho e tentando pisar silenciosamente. Mesmo a respiração também é feita com cautela. O caçador deve ser cauteloso, porque há caçadores furtivos com ele em todos os lugares da floresta. Se ele encontrar outra vida, outro caçador, anjo ou demônio, uma criança delicada para um velho tropeço, uma fada ou um semideus, ele tem apenas uma opção: abrir fogo e eliminá-los. Essa teoria tem a vantagem de afetar apenas uma das variáveis da equação de Drake, aquela que é mais aberta às especulações. Ela também não requer amplas suposições sobre como todas as civilizações alienígenas se comportam, porque uma única raça avançada agindo desta maneira seria suficiente para causar a situação observada. Isso também, inclusive, explicaria por que, apesar de termos a habilidade de detectar sinais de rádio alienígenas mundanos por mais de um século, nós ainda não encontramos nenhum. Assim, como nós involuntariamente enviamos sinais de rádio destinados a nós no espaço, é provável que outra civilização faça o mesmo. Uma explicação possível é que outras civilizações têm tanto medo de serem descobertas que deliberadamente evitam enviar qualquer evidência de rádio de sua existência. No entanto, isso pressupõe que outras espécies têm uma aversão ao risco e um processo de raciocínio semelhante ao nosso, ou que existe uma única civilização lá fora, matando qualquer um que eles acreditam que possa prejudicá-los. Deve-se notar que esta é uma suposição significativa. Mas o que há de obscuro na teoria que a torna aterrorizante? Bem, por quase um século, nós temos gritado nossa existência para o universo. Qualquer alienígena dentro de 100 anos-luz de nós seria bombardeado com sinais de rádio da nossa direção. Nós poderíamos ter um problema se tivéssemos razões para evitar informar os alienígenas sobre nós mesmos, como Stephen Hawking acreditava. Porque nós não ouvimos de nenhum alienígena. Se essa solução estiver correta, eles estão propositalmente escondidos no espaço para evitar a morte. Devemos também parar de transmitir nossa existência para o universo? Ou a vida alienígena seria mais agradável do que temos sido no passado? Como Arthur C. Clarke disse, ou nós estamos sozinhos no universo, ou não. Mas ambas as possibilidades são igualmente aterrorizantes. Vamos ouvir o que você pensa sobre alienígenas invadindo a Terra na seção de comentários abaixo.